Eu declaro aberta a terceira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída no ato 45 de 2019, com a finalidade de investigar a real situação da barragem Salto Grande, no município de Americana. Registro com muito prazer a presença dos nossos ilustres deputados Adalberto Freitas, Luiz Fernando Teixeira, Rafa Zimbaldi, César Dirceu Dalben, Márcio Nakashima e esse presidente. Solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, presidente. Peço dispensa da leitura. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Está concedida a dispensa e aprovada a ata da reunião anterior. Pauta de deliberação. O item 1, que é o único requerimento do deputado Rafa Zimbaldi, requerimento 11/2019, requer a realização da visita técnica à barragem de Salto Grande a ser feita pelos deputados membros desta comissão, que serão recepcionados pelo presidente da CPFL Renováveis da cidade de Americana, para o conhecimento das instalações. Há uma sugestão para o dia 8. Esse dia 8 está com impossibilidade, já que há também uma solicitação que o presidente seja ouvido nessa visita. É isso, deputado? Exatamente, presidente. Foi um contato que nós fizemos com a CPFL, sugerindo aí a data do dia 8, e nesta data ouviríamos o presidente da CPFL. Mas aí, logicamente, fica a critério de Vossa Excelência, ou se nós aprovarmos também, nada impede de nós reagendarmos a visita, se na impossibilidade aí da maioria dos deputados estarem. Nós vamos fazer uma consulta à presidência da Casa, ao presidente Cauê Macris, em função da estrutura que teria que ser levada, não é apenas a visita, que já é muito importante só dos deputados, mas em função da nossa assessoria, pessoal do que faz a ata, da gravação, para ver se há essa possibilidade. Então, nós vamos votar o requerimento, aí, dia 8 não acontecerá, será designada uma nova data, e também ver junto ao presidente efetivo da Casa, já que, pelo menos teoricamente, deve ser o mês de recesso, talvez essa semana nós votemos a LDO e possamos entrar em recesso, mas, dependendo do recesso, como já foi dito, há essa possibilidade dessa visita no mês de julho. Está em discussão o requerimento do deputado Rafa Zimbaldi. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Palavra, senhor presidente. Palavra, deputado Luiz Fernando. Eu queria sugerir ao deputado Rafa Zimbaldi e a essa presidência que, nessa visita ao local e essa estada junto com o presidente da CPFL Renováveis, que ele possa já também encaminhar alguns documentos. Por exemplo, se existem laudos que atestem a segurança da barragem ou não, e demais documentos que possam ser úteis a essa comissão, que a gente possa tomar conhecimento já nessa visita lá. Pois não, deputado Rafa. Se me permite, presidente, respondendo aqui ao deputado Luiz Fernando, nós já solicitamos isso também, deputado Luiz Fernando, e que toda a documentação no dia da nossa visita estará à disposição da comissão. Então, já foi solicitado isso em contato diretamente com a CPFL. Eu queria solicitar aos deputados, assim que terminarmos aqui essa reunião, que aqui rapidamente, nessa mesa mesmo, entre nós, aqueles que possam ficar, a gente já agendasse uma outra data, e eu vou até o presidente, gostaria de convidá-los, aqueles que puderem também, o deputado Rafa, que é autor do requerimento, até o presidente efetivo da Casa, já que às 15 horas tem um colégio de líderes, antes do colégio, para que a gente tire aí essa deliberação da possibilidade ou não de levar a equipe e já definir essa data. Então, após o término, rapidamente, aqueles que puderem aqui ficar, uma data que seja compatível a todos. Eu não sei se alguns já têm aí o período de viagem, pessoas que não estarão fora, mas quanto mais deputados puder comparecer, seria importante. Nós temos hoje duas oitivas. Aliás, eu já agradeço a presença dos nossos dois convidados, que é o promotor de Justiça de Americana, doutor Ivan Carneiro Castanheiro, e o prefeito do município de Sumaré, Luiz Alfredo Castro Ruza Dalben. Os dois estão presentes. Peço ao promotor de Justiça, doutor Ivan Carneiro Castanheiro, que tome o assento aqui à mesa para que ele possa começar a ser ouvido pelos deputados. Eu abro aqui a lista de inscrição dos senhores deputados que queiram
perguntar ao nosso promotor. Temos inscritos o deputado Dalben, deputado César. Ivan, senta aqui. Doutor Ivan, a CPI agradece a sua atenção. Quando nós propusemos a CPI, na verdade, ele é promotor americano, mas nós somos moradores da mesma cidade, né? O doutor Ivan nos ligou, inclusive, já se colocando à disposição de vir até a Assembleia Legislativa. Então, apenas uma apresentação rápida do senhor, e a partir daí a gente abre, então, para as perguntas aqui dos deputados que já estão inscritos. Boa tarde a todos. Deputado Roberto Moraes, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, os excelentíssimos senhores deputados. Em primeiro lugar, dizer que é uma honra estar aqui nesta casa novamente. Passamos aqui algumas vezes já, na época que coordenávamos a área de habitação e urbanismo, enfim, alguns eventos. Respeito muito esta casa e tenho recebido aqui o melhor tratamento possível, de maneira que é um prazer estar aqui novamente em nome do Ministério Público e tratando de um assunto do maior interesse, que é essa questão das barragens, né? E já de início eu gostaria de prestar um esclarecimento. Nosso trabalho em relação à barragem, ele se inicia no momento em que há aquela notícia alarmista, né, veiculada por um canal de televisão, do risco de inundação, de que Piracicaba e Limeira sumiria do mapa se houvesse um rompimento, etc. Tínhamos ali um inquérito civil que apurava a questão da barragem e continua apurando, e talvez esse sim um problema bem mais grave do que a questão da segurança da barragem, que é a questão da qualidade dos corpos hídricos da represa de Salto Grande, uma vez que os municípios que a poluem são municípios de montante, municípios da região metropolitana de Campinas, que inclusive acaba causando ali a eutrofização, que é a formação de algas do curso d'água, né? Com problemas graves para efeitos de abastecimento público, de vida aquática e até uma suspeita de que o empuxo, ou seja, a aproximação, a pressão dessas algas que perfaziam em agosto de 2018, nada mais, nada menos que 275, cobriam 275 hectares de lâmina d'água, hoje já reduzido, graças a ações de remoções mecânicas, que existiu anteriormente a 2018 e agora foi suspenso, houve essa ampliação e agora retornou essa atividade de remoção por parte da CPFL Renováveis, que é a concessionária, né, controladora, é uma empresa chamada Jaiaditia. Então, o Ministério Público já apurava a questão da qualidade da água e é uma preocupação muito grande, porque envolve esses 19 municípios e envolve uma solução entre o governo do Estado via região metropolitana de Campinas. Começamos, então, a apurar essa questão da segurança da barragem neste mesmo inquérito e, ante as especificidades, desmembramos inquéritos. Agora, em fevereiro de 2019, instauramos um outro inquérito, 2/2019, para apurar 3 questões em específicas. Uma, segurança da barragem, a falta de licenciamento ambiental, isso tramita na CETESB desde 3 anos, há 3 anos e não conseguimos caminhar, e a questão da outorga, que seria a concessão de uso dessa água, dessa intervenção para efeitos de geração de energia elétrica por parte do DAE. Então, esse inquérito ele tem esses 3 trâmites, essas 3 vertentes, né? Eu trouxe aqui um dos assistentes técnicos de promotoria, o André Buono, que fez, inclusive, vistorias e que está elaborando um laudo mais complementar, e eu tenho aqui um laudo preliminar, um parecer, melhor dizendo, preliminar, elaborado por uma equipe multidisciplinar, além do doutor André, outros assistentes técnicos de promotoria, e que depois eu posso passar às mãos do deputado, assim como a íntegra do nosso inquérito. Esta eu não consegui, por falta de tempo hábil, salvar em CD, mas posso passar aí para a assessoria, eu tenho ele no computador, são 5 volumes de inquérito que apuram os detalhes desses 3 aspectos.
né? O risco da barragem, que eu já adianto que provavelmente não haverá mais problemas, tá? A questão da outorga e a questão do licenciamento. A questão da qualidade da água é um outro inquérito civil, mas é uma situação que acho que mereceria muita atenção também desta casa, e fica uma sugestão aí para a gente discutir agora ou num outro momento essa conversa. De maneira que acho que, assim, numa apresentação muito rápida, seriam essas questões, com um acréscimo de que, além de promotor de justiça de Americana, onde eu sou titular desde 2010, eu represento aqui também o Grupo de Atuação Especial de Defesa de Meio Ambiente, o GAEMA-PCJ Piracicaba, que responde por 21 municípios da região, né? Dentre eles, a partir de Americana, Santa Bárbara, Limeira, que é outra cidade citada na questão da barragem, Piracicaba e outros municípios menores. Essa questão da barragem é uma questão de aspecto regional e, por isso, está a cargo do GAEMA. Eu fiquei exclusivamente no GAEMA de 2012 a 2018, agora retornei para a Americana, mas também acumulo minhas funções no GAEMA. Então, aqui eu estou na qualidade de promotor de justiça de Americana, que é onde está instalada a barragem, e ali eu sou titular da área de meio ambiente, habitação e consumidor, mas também na qualidade de membro do GAEMA, com quem eu trabalho em conjunto com a doutora Alexandra Facioli Martins, que está em período de férias e, por isso, não pôde atender a convocação dessa casa. E, aliás, este inquérito ao que eu me referi, esse segundo, 2019, é da presidência dela, eu não tenho todos os detalhes, procurei me inteirar no pouco tempo que tive, enquanto aquele outro da qualidade da água, esse sim está sob a minha presidência. Eram essas considerações iniciais. Obrigado, doutor Ivan. O primeiro deputado inscrito é o vice-presidente da comissão, o deputado Dirceu Dalben. Muito boa tarde a todos, senhoras, senhores aqui presentes, senhores deputados. Quero aqui, sempre agradecendo a Deus em primeiro lugar, agradecer a presença do nosso colaborador nessa CPI, doutor Ivan Carneiro Castanheiro, a quem nós temos a honra de recebê-lo aqui, e ao ilustríssimo senhor prefeito Sumaré, Luiz Alfredo Castro Ruza da UBEM. Doutor Ivan, o senhor, na sua fala inicial, já colocou aí alguns esclarecimentos, principalmente na área da sua atuação, que já dispensa uma das minhas perguntas, já antecipando. E o senhor falou da motivação da portaria do inquérito civil, mas eu gostaria de retomar o assunto, só para deixar aqui mais esclarecido. Qual realmente foi a motivação para a instauração do inquérito civil público, portaria 14.1093 de 2019? Se é esse que está na presidência do senhor ou de colega? Este é do 2019, está na presidência do doutor Alexandre Facioli Martins. Tá certo. O senhor tem alguma informação que gostaria de acrescentar com relação a esse ou não? Olha, sim, este inquérito, como eu relatei inicialmente, nós fizemos uma série de indagações a todos os órgãos gestores, então o DAE, que atua em conjunto com a Agência Nacional de Águas, com a ANA, né, e tem a delegação para fazer as outorgas a respeito, né? A ANEEL, por ser ali um barramento gerador de energia elétrica, né? A CPFL, que, segundo os órgãos os órgãos gestores, tanto federais como estaduais, ficaria responsável por toda a questão do controle da qualidade da água, o que a gente discorda um pouco, mas podemos conversar isso melhor depois, né? Então, a ANA, a DAE, a própria CPFL, que consta como investigada, né? A ANEEL, o IBAMA, inclusive, porque parte desse trecho do Rio é federal, fizemos vários questionamentos, posso deixar a portaria aí à disposição também dos senhores, e, além disso, fizemos, então, essa visita técnica, né, acompanhada dessa equipe multidisciplinar, solicitamos aí uma série de informações à CPFL e esses órgãos que estão em andamento, o parecer está em elaboração, eventualmente eu possa adiantar alguns pontos, mas ainda não temos a conclusão desse parecer. Assim que fui convocado por essa casa, convidado por essa casa, fiz contato com o André, convidado, fiz um contato com o doutor André para ver se era possível agilizar, mas são questões muito complexas e volumosas, não tivemos aí ainda este parecer definitivo, né? Mas acho que podemos contribuir com toda essa documentação e, de repente, dispensar uma duplicidade de pedidos, né? Fornecendo a íntegra em meio digital. Muito bem. Muito obrigado, doutor. Mas, seguindo aqui, vou procurar ser sucinto, até para dar oportunidade para os colegas também.
O senhor falou sobre o licenciamento, sobre a Agência Nacional de Águas e o DAE. Quero fazer aqui um pedido de informação, se o senhor puder compartilhar. Quem é o responsável pelo licenciamento da usina? E se existe, o senhor tem conhecimento, se existe o licenciamento dessa usina ativo hoje? Não, infelizmente não. Na época da constituição da usina, da construção, que foi de 1940 a 49, não havia, né, a obrigatoriedade do licenciamento ambiental, e aqui eu faço só uma distinção da outorga, né, que é a interferência no curso d'água para fazer o barramento e gerar a energia e os múltiplos usos dos recursos hídricos, e do licenciamento. Falando especificamente do licenciamento ambiental, assim que assumimos o GAEMA em 2012, fazia parte da nossa meta, inclusive da proposta à Procuradoria-Geral de Justiça, a preocupação com a represa de Salto Grande, que estava e está num alto grau de poluição, que recebe contribuições de 19 municípios ao montante, dentre eles 11 com maior grau de contribuição para a carga orgânica. Carga orgânica essa que gerava a eutrofização, que não é só um problema de visual, de paisagismo, né? É um problema que gera aí um problema de qualidade de água, uma vez que essa matéria orgânica se decompõe, há uma concorrência em relação ao consumo de oxigênio, concorrência com a vida aquática, problemas no abastecimento público, porque demanda, né, um tratamento mais acurado, mais caro e até com possibilidades cancerígenas. Houve até possibilidade de intervenção, se cogitou da intervenção no curso d'água. Então, o licenciamento é algo fundamental, porque vai definir não só regras operativas, mas vai definir questão do assoreamento, vai definir as questões relativas à recuperação da área de preservação permanente, da possibilidade ou não de instalação de novos empreendimentos industriais e comerciais no entorno e a montante. São questões fundamentais, ao nosso ver, para que a represa seja efetivamente recuperada. Os órgãos têm respondido que a questão segurança, né, está separada do licenciamento, o que nós discordamos, como eu disse na fala inicial, uma vez que gestão de recursos hídricos, lá nos termos do artigo 30 da Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, da 9.433 de 97, deve ser feita de forma integrada. E aqui no Estado de São Paulo, hoje, na gestão do atual governo, você tem acima a Secretaria, né, de Infraestrutura e Meio Ambiente, que hoje uniu DAE e CETESB no mesmo órgão. Então, eu não vejo por que nós não nos preocuparmos em fazer essa gestão integrada, né, e garantir aí, para efeitos, inclusive, dessa regra operativa de maior ou menor vazão do curso d'água, levar em consideração as questões ambientais também, até porque, se eu não exijo um manejo e uso adequado do entorno dessa represa, né, com curvas de nível, com estruturação aí para manejo de solo, eu tenho um assoreamento desse curso d'água, eu tenho um menor volume de armazenamento, né? Se eu não tenho recuperação, eu nunca vou ter a chance de usar isso como um reservatório para efeitos de abastecimento público, né, no momento que estamos com crise nos recursos hídricos, né? Então, essa questão da represa do Salto Grande, eu tenho um inquérito, que é o outro do 211, que tem mais de 20 volumes, eu não vou lembrar o certo, mas que é muito complexo e que vai precisar de uma intervenção política. Não tem sido suficiente a intervenção do Ministério Público. Tenho participado de várias audiências públicas, fui ao Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana, onde estavam presentes os 21 prefeitos e 21 representantes do Estado. Foi instalada uma comissão. Infelizmente, a secretária executiva, né, agora em janeiro, houve alteração. Recentemente foi nomeado um novo secretário executivo, mas temos a informação de que, enquanto não for composta a equipe, essas coisas não andariam. Então, nós estamos desde 2014, 2015, parados nesses aspectos, que é, por demais, importante, além, obviamente, da questão da segurança, que é o objeto da CPI, mas que eu adianto que parece que a situação está equacionada. Acho que seria importante aproveitarmos as luzes desse momento, e aí fica aqui uma ousada sugestão a Vossas Excelências, talvez um aditamento dessa CPI, que ajudaria muito a região, né, na recuperação da qualidade da água, incluindo essa questão da qualidade da água. Muito bem. Senhor promotor, doutor Ivan, o senhor saberia informar se está sendo feita a manutenção adequada da represa?
da barragem, e se ela gera energia hoje, se existe geração de energia, ou se ela está inativa, e se isso também é um dos fatos, se gera energia ou se não gera energia, se é um dos fatos que aumenta a poluição, porque não está tendo uma oxigenação, além de todo esse complexo de poluição que vem não só das cidades em torno da região metropolitana, como o senhor mesmo explicou, como de todas as outras regiões que deságua nos rios Atibaia, Jaguari, que fazem lá a passagem por essa barragem que compõe o rio Piracicaba. E que, se em caso de não houver risco da barragem romper, mas se houver, se o senhor conhece, já tomou conhecimento, já informaram no inquérito para o senhor, se tem um plano de segurança de contenção na barragem. Antes da resposta, doutor Ivan, o senhor me permite, deputado Ricardo Madalena, membro efetivo dessa CPI, gostaria que tomasse assento à mesa também. Obrigado, deputado, pela presença. Tem que ir, Ricardo. Já colocaram. Acho que o senhor memorizou? Sim, eu dei uma anotada aqui. Se faltar alguma coisa, por favor, depois o senhor me avise. Bom, começando pela questão da segurança da barragem. Nesta vistoria que fizemos, em contato direto com os técnicos, não se detectou sinais de vazamento, sinais de má conservação. Pelo contrário, a barragem está sólida, construída sobre um terreno rochoso, né? As ombreiras, tanto do lado direito como do esquerdo, não demonstram aí problemas. Provavelmente, possivelmente, o nosso parecer técnico, né, do nosso corpo técnico ministerial, virá com sugestões de que haja uma melhor instrumentalização nesse monitoramento de laterais, porque, muitas vezes, quando a estrutura central do barramento ela é adequada, né, a crista está tudo ok, não há sinais de vazamento, e ali você percebe, né, uma sedimentação de lodo, etc., sem umidades, né, sem indícios de vazamento no corpo central, o risco que poderia ocorrer são o vazamento pelas laterais, pelas ombreiras, tá? E ali talvez pudesse haver um monitoramento mais profundo, com piezômetros, etc., porque é uma região que, se houver movimentação de solo, de repente ela se rompe de uma vez, e aí o solo vai erudir e a água vai vir com todas as forças pelas laterais, né? Até, inclusive, você tem ali a casa de máquina central. Se o vazamento for pela ombreira esquerda, não teria problema, mas pela ombreira direita invadiria a própria central de controle, que hoje é feita muito mais em Jundiaí do que especificamente em Americana, mas é prevista a transferência de controle em situações específicas, que aí a própria CPFL poderia explicar melhor, eu não tenho esse domínio técnico para dizer com mais precisão. Mas a preocupação central, segurança da barragem, como eu havia adiantado, hoje ela praticamente deixa de existir na visão do Ministério Público, primeiro porque eu trago aqui documentos, inclusive, que a própria ANEEL, né, agora em abril de 2019, reclassifica, né, de categoria A para categoria B, que significaria médio risco, né? Ela é considerada alto risco do ponto de vista do dano potencial à vida humana, porque existem ocupações e municípios a jusante da barragem, para baixo da barragem, e ela é considerada baixo risco do ponto de vista da segurança, inclusive porque a comporta 2, que era uma comporta central, que dava o vazamento, a fluência, né, o escoamento superficial da água, estava emperrado nessa avaliação feita em 2016, e aí, feita essa reforma e reavaliado, isso caiu para a categoria baixa, o que, na média, alta para danos potenciais à vida humana, não porque haveria problema estrutural da barragem, tá? Mas porque os municípios estão abaixo, né? E do ponto de vista baixo, do ponto de vista estrutural, na média, né, na ponderação, ficaria um risco médio. E aí teríamos que partir para outros aspectos do plano de segurança de barragem, que incluiria a questão relativa ao PAI, ao Plano de Ação Emergencial. O PAI que vai ter áreas de fuga, né, rotas de fuga, se há autossalvamento e as pessoas nas proximidades têm que se virar, ou se há uma região, né, que possa haver aí que é chamada ZSS, uma zona de segurança secundária, se eu não me engano a expressão,
que possa haver, então, o aviso das defesas civis. Então, essas defesas civis têm que ser comunicadas desse plano de ação emergencial. Eu tenho que ter ali problemas de sirenes, né, para que haja essa sinalização sonora, né, para poder avisar a população para um rápido escoamento, treinamento dessas pessoas. Isso então, não existe hoje. Então, existe o plano, tá? Essa questão está em análise por parte do nosso corpo técnico, né, se é ou não adequado, né, se está ou não adequado. Mas a verdade é que na visita que fizemos, esse PAI estava em instalação, tá? Tivemos notícia pela imprensa, que eu recortei, inclusive coloquei no jornal, que essa parte de sinalização e tal já foi implantada. Então, ao nosso ver, e a priori não é uma afirmação, mas talvez o próximo passo seria o treinamento dessas pessoas, tá certo? Para que possa haver uma rápida evacuação. De qualquer forma, nos preocupa que essa zona de inundação marginal, né, em relação a Piracicaba, poderia haver inundação de partes da Rua do Porto. Então, há uma preocupação grande aí que esse plano atinja, em relação ao PAI, o PAI que faz parte do plano de segurança de barragem como um todo, né, aspectos adequados para a região. Só para concluir, senhor presidente, ilustre doutor Ivan, nosso procurador convidado, houve uma classificação num determinado momento e agora, recentemente, houve uma melhoria nessa classificação. Para encerrar por um momento a minha participação, senhor presidente, só gostaria que o doutor Ivan comentasse com a gente, como o senhor já citou algo que já foi feito, se realmente a concessionária fez algum investimento nesse período que melhorou, além da comporta, a reforma na comporta, que melhorou o aspecto de segurança para essa mudança de classificação na ótica do Ministério Público. Ainda com essa ressalva de que nós não concluímos os trabalhos e que, portanto, é difícil ter uma posição conclusiva, né, o que a gente pode perceber é que houve uma preocupação da concessionária em fazer essa reforma, mesmo antes dos fatos virem a público, né, tanto que ela fez essa reforma e ficou aguardando essa reclassificação, né. A questão do PAI, do Plano de Ação Emergencial, me parece que ela foi efetuada, houve uma agilização desse PAI a partir do momento em que houve essas notícias de risco, então me parece que o investimento maior estaria neste PAI, né. A concessionária ela tem uma preocupação nítida, porque há uma pressão muito grande da população americanense em relação àquela questão da alga, porque a represa, que já foi uma represa onde havia balneabilidade, né, hoje ela está praticamente inutilizada e ela era um cartão postal de Americana, então foi contratado lá pela empresa um hidrotractor, até para... Ela fez um estudo do plano de manejo das macrófitas. Não deveria, ao nosso ver, ter suspendido a remoção mecânica, né, que era justamente cortar com o trator, empurrar até a margem, carregar no caminhão e fazer uma destinação adequada para um aterro sanitário. Isso não tem acontecido, tem ficado no terreno da própria empresa, o que a gente já vê como irregular, mas, de qualquer forma é necessário se registrar por uma questão de lealdade, né, que houve uma agilização muito grande nessa remoção mecânica e, visualmente, já se percebe uma melhora, né, na lâmina d'água da represa. Tá? O que precisa ser adequado, e aí a importância do licenciamento, porque eu também não posso remover toda a macrófita, porque ela tem uma função de filtração de poluição, tá certo? Então, se eu tenho uma remoção total dessa macrófita, eu posso ter um problema de cianobactérias que aumentam. É uma questão bastante delicada e acho que a intervenção desta casa, inclusive, nós tivemos algumas gestões já, até com a presidência da CETESB, conclamando para que haja uma agilização nesse processo de licenciamento ambiental, para que essas regras fiquem mais claras e possamos, de fato, ter uma represa com um uso múltiplo de recursos, quer para turismo, que hoje está praticamente morto, né? E aí possa haver a exploração da energia. Uma pergunta que eu acho que ficou sem resposta, lembrando disso agora, o senhor me perguntou dessa questão da operação. Ela não está em operação, tá certo? Existe uma norma que se houver uma vazão afluente, ou seja, a chegada na represa de até 20 metros cúbicos, poderia haver uma vazão defluente de até 20 metros cúbicos, né? Fora disso, ela teria que funcionar como se fosse uma pequena central hidrelétrica, uma PCH, fio d'água. Ou seja, eu só posso liberar a jusante aquilo de água que entra a montante. Claro que no momento em que eu tenho um tempo de trânsito da água entre a chegada na represa e a saída, né, quanto menor for esse tempo de trânsito, quanto mais tempo a água ficar parada, tá,
A alga surge justamente por isso, porque essa água, que é um ambiente lento, que tecnicamente é denominado ambiente lêntico, e a água, quando ela tem fluição rápida, ambiente lótico, né? Então, nesse ambiente lêntico, o acúmulo de fósforo e nitrogênio, que são a carga orgânica que gera a alga, e que só acontece porque os municípios de montante não têm um tratamento terciário, principalmente aqueles 11 que eu fiz referência no começo, né, que é o tratamento top, o tratamento de última geração hoje. O tratamento atualmente só uma estação está prevista para fazer, uma estação da Sanasa em Campinas, mas que a gente tem feito gestões junto a Atibaia, né, tentativa que Paulínia e a própria Campinas, através de uma outra estação em Umas, faça esse tratamento terciário, que é a remoção de fósforo e nitrogênio, porque com isso eu vou diminuir o aporte de sedimentos na represa, tá? E aos poucos ela vai começar a se recuperar. Então, hoje, com a represa parada, ao meu ver, o ambiente se torna mais lêntico e mais propício àquela proliferação de algas que o senhor havia me perguntado. E só para concluir, a destinação das algas hoje, o conhecimento que o senhor tem, que ela está ficando em torno do local que é retirada na própria represa, é isso? Isso, ela está sendo depositada no terreno ao fundo da própria central hidrelétrica, né, que é inadequado. Tá. Eu agradeço, senhor presidente, a participação e as respostas claras, objetivas do nosso convidado, o nosso promotor do GAEMA, Ivan Carneiro Castanheiro, e quero aqui dar oportunidade para os demais colegas fazer as perguntas. Se eventualmente houver necessidade, no final eu tenho outras questões aqui, mas eu acredito que os colegas irão fazer. Mas eu quero só reforçar aqui a fala do doutor Ivan com relação à questão do tratamento de esgotos. Realmente, nós temos uma dificuldade grande na região metropolitana. Não só, deputada Adalberto, da questão do esgoto produzido por domicílios, mas também industrial. E nós temos vários rios, ribeirões que cortam as cidades das regiões metropolitanas e o nível de poluição é muito grande. E muitas vezes as próprias concessionárias ou as próprias prefeituras, por dificuldades, não têm cumprido um plano de ação que estabeleceu até 2020, fazer aí uma ação de termos essa situação resolvida. E tem situações que está paralisada há tempos, descumprindo até acordos com o Ministério Público. E nós temos um ribeirão que corta Sumaré, que é Ribeirão Quilombo, e que, infelizmente, a cada dia que passa, a gente recebe mais cargas poluentes, e de municípios a jusante, a montante, por conta de que não é só Campinas, não é só Paulínia, não é só Hortolândia, não é só Sumaré, é uma situação que vem, e se não tiver, senhor presidente, uma ação firme de parceria, encabeçada pelo governo do Estado, junto com os municípios, junto com as concessionárias, com o apoio do Ministério Público, do GAEMA, isso vai acabar ficando no esquecimento. E principalmente as concessionárias, que são grandes parceiras e que podem investir. E principalmente as que detêm os serviços de concessão de departamentos de água e esgoto dos municípios, começando pela Sabesp e pela Odebrecht, entre outras, a própria Sanasa em Campinas, que acredito que tem que ter aí uma intermediação dessa casa, aproveitando essa CPI, a boa vontade do doutor Ivan, no sentido de agilizar políticas, no sentido dessas ações saírem do papel e realmente nós termos uma qualidade da água melhor. Eu agradeço, senhor presidente, a oportunidade e aguardo aqui à disposição. Muito obrigado, deputado Dirceu Dalben, vice-presidente dessa comissão. Próximo deputado inscrito, o deputado César. Roberto de Moraes, presidente, os deputados, o promotor público, doutor Ivan, e a todos que estão aqui, boa tarde. Doutor Ivan Carneiro Castanheiro, o senhor sabe que essa CPI foi montada para o rompimento da barragem. E a Band fez essa reportagem, e aí o nosso presidente montou uma CPI pensando no rompimento da barragem. A real situação da barragem, o senhor falou agora, não vai ser rompida. De forma alguma ameaça nem Limeira e nem Piracicaba. O senhor está esvaziando a nossa CPI, mas criando outra, né? A do saneamento básico, né? Porque depois do que o senhor falou, nós só vamos mandar o seu relatório para a Band, para ela corrigir, né? Que o promotor público da região está falando, que lá nem daqui a 100 anos haverá rompimento. Porque as barragens nossas é feito de granito, de concreto, ferro e aço, não é, promotor? Muita água.
Agora, as algas lá, promotor, o que eu queria que o senhor nos deixasse mais consciente é assim, por que a CPFL não consegue a outorga lá, no local? E por que não se senta os municípios, a CPFL, e faz uma cooperativa, porque está virando um imenso manancial lá, ou, na linguagem popular, uma fossa imensa. O senhor, como do meio ambiente, sabe disso. E as algas que faz o peso na água, elas são retiradas. Mas, como o senhor falou, é necessária algas lá. Qual é a quantidade? Quem sabe qual é a quantidade da retirada delas e a quantidade que tem que ficar? Outra pergunta, quando chove na cabeceira, a comporta quem aciona? Porque na minha cidade há uma sirene que é tocada toda vez que a chuva é intensa, a sirene toca, que senão leva a ponte nossa embora. A água atinge um nível e é acusado na barragem e eles fecham ela. Essas são as minhas perguntas, promotor público, e o senhor já me tirou uma dúvida grande. A barragem não oferece perigo nem para Limeira e nem para o Piracicaba. Perfeito. Deputado César, em primeiro lugar, agradeço as perguntas, as observações aí a respeito do nosso trabalho. Eu começaria dizendo a respeito da questão da natureza da barragem, natureza construtiva, no caso específico, né? A gente não pode, de maneira alguma, confundir ou se preocupar essas barragens de reservação, né, hídrica para efeitos de geração de energia e outros múltiplos usos, né, quer para abastecimento, que, no caso, não é cogitável no curto e nem médio prazo, tamanho grau de poluição da represa, mas que deve, sim, ser pensado como uma fonte de abastecimento para futuro por meio de uma política desde já. Tá certo? E com essa barragem de rejeito que rompeu em Mariana, que é um outro processo construtivo, por alteamento, não é uma barragem de concreto como é essa que está estruturada e que não demonstra requisitos de rompimento, né? Eu não diria quantos anos exatamente ela vai durar, mas ela já está lá há 50 anos, né, há mais de 50, porque eu fiz 48, há cerca de 60 anos, e está firme, está aparentemente bem conservada, isso pelo menos que os técnicos passaram, e eu, como leigo, pude constatar visualmente na visita que fiz em conjunto com eles. A questão a respeito da outorga, né? A outorga vai definir exatamente as regras operativas, né? Quanto que eu vou precisar de água? E aí volta de novo, o senhor me possibilita reconsiderar de novo a importância do licenciamento ambiental, tá? Que tem que ser integrado com a outorga. Outorga, DAE, Departamento de Água e Energia Elétrica, que vai definir qual é a vazão, né, de montante de jusante, o que pode ser liberado, né, enquanto a CETESB, do ponto de vista da vida aquática, do ponto de vista da qualidade da água, né, tem que haver um trabalho conjunto. E é justamente isso que a gente ressente, né? Essa falta de integração, essa demora nesse licenciamento ambiental, a gente sabe que esses órgãos estão desestruturados, né? Recentemente, eu não participei desse trabalho, mas participei de apenas uma pequena parte, mas o Ministério Público está, né, com uma investigação geral, tá certo, sobre todas as barragens do Estado, e a conclusão que se chega é que o DAE, que é o responsável pela fiscalização dessas autorizações e do adequado uso, da adequada conservação, não tem nem mesmo cadastradas as barragens como um todo no Estado, né? Então, se eu não tenho o cadastro, se eu não tenho a situação de cada uma delas, tá, eu não tenho como fazer uma exigência adequada à revisão quinquenal desses planos de segurança de barragens, das adequações dos planos de ações emergenciais. Então, é urgente que tanto o DAE como o CETESB sejam reestruturados do ponto de vista humano, do ponto de vista da melhor tecnologia, para fazer face a essa demanda. No Estado de São Paulo, o problema é menos de mineração, é mais de recursos hídricos, mas não quer dizer que tenhamos um diagnóstico absolutamente seguro. Em princípio, o grau das nossas barragens é um grau médio de risco. Então, não é nada alarmante, mas não é nada que possamos nos descurar. E essa outorga e esse licenciamento que vão definir exatamente isso que o senhor perguntou, né? Quantos por cento eu vou deixar de alga para que ela tenha uma função de equilíbrio ambiental, de sustentabilidade entre vida aquática, né? Que faça seu papel de filtro de poluição,
e em que momento ela passa do limite. A gente tem ouvido falar, empiricamente, em 1/3. Então, eu não poderia chegar lá hoje e limpar aqueles 275 hectares, porque eu desequilibraria de uma maneira oposta. Tá? Mas qual é o nível adequado? É algo que o licenciamento ambiental teria de responder. Né? Teoricamente, eu tenho ouvido alguns especialistas, se fala em 1/3, um pouco menos, talvez. Tá certo? O acionamento das comportas. Há um monitoramento por parte da CPFL, e aqui eu só gostaria de registrar, também por uma questão de honestidade intelectual, etc., não tenho procuração para defender CPFL, nem quero, mas fui muito bem recebido, fomos muito bem recebidos, tá certo? Disponibilizado todos os dados, inclusive um pedido que fizemos, que está em fase de análise, que é uma situação delicada, inclusive, que é a questão da zona de inundação, porque pode implicar em influência de mercado imobiliário, etc., né? Foi cedido, até porque entendemos que era uma questão de transparência, questão legal mesmo, obrigação de se tornar claro, mas foi cedido amigavelmente, sem necessidade de ingressar com ações. Tudo o que temos pedido em termos de informações tem vindo. Trata-se de uma empresa séria que está buscando se adequar à legislação, porque quando da edição da norma não era ainda exigível, né, esse licenciamento ambiental. E, a rigor, né, é até uma discussão jurídica aqui agora, até onde iria ou não a responsabilidade da CPFL. Na nossa opinião, nossa posição, ela tem. Porque, como, respondendo uma das últimas perguntas do deputado Dirceu Dalben, né, se não houvesse o represamento, aquela lentidão da água, não teria alga, não teríamos tendo problema. Então, de certa forma, a CPFL é a responsável. Por outro lado, ela também não pode pagar pelo não tratamento de esgoto de montante. Então, por isso que eu digo, é uma questão complexa, muito complexa, tá? E que eu gostaria aqui de dizer, eu sou um estudioso aí da parte de habitação e urbanismo, até já andei escrevendo algumas coisas sobre isso. O Estatuto da Cidade, né, aliás, desculpa, o Estatuto da Metrópole, que é uma lei de 2015, a Lei 13.089, passou a fazer a gestão de saneamento básico, e isso nós precisamos nos atentar. Eu não tenho visto os gestores públicos, senhores deputados, fazendo essa gestão. Tá? Hoje, saneamento deixou de ser responsabilidade dos municípios, sozinho. Tá? Hoje, saneamento, pela nova lei federal, tá? E já era no Estado de São Paulo desde 2014, tá? Deve ser compartilhada nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, como é o caso de Piracicaba, região metropolitana, como é o caso de Campinas, entre Estado e município, meio a meio. Tem até uma decisão do Supremo Tribunal Federal, num caso do Rio de Janeiro. Tá? Então, hoje, concessão de esgoto, concessão de água, concessão de resíduos, nesses 19 municípios da RMC ou na aglomeração, jamais deve ser feito só para o município, jamais deve ser decidido novos empreendimentos só para os municípios. E aí a lei diz claramente, tá? Essa questão de tratamento de esgoto deve ser, tá, compartilhada. Por isso que eu digo que o apoio político dos senhores seria muito importante para a gente encarar. Seria muito importante a gente encarar nessa coletividade, porque a Americana, eu tive a oportunidade, inclusive, de travar aí um debate até acalorado com o prefeito, nada obstante me dê bem com ele, mas nós estávamos me cobrando muito do prefeito de Americana. Tá? Você está me cobrando muito e tal, o senhor tem que ver a responsabilidade dos outros municípios. Tem mesmo, e eu concordo e estou cobrando, tanto que estive lá na RMC e tudo mais. Agora, a Americana também tem que fazer a sua parte. E a Americana tem um tratamento ruim por uma série de razões e tal. E todos os municípios, a rigor, hoje você tem, pela legislação estadual, uma condição de tratamento de até 80%, você cumpre a legislação. Na nossa bacia, é isso que nós estamos buscando junto à CETESB, e aí também para fazer justiça, a CETESB fez um estudo específico que está para nos apresentar nos próximos dias, definindo quais os trechos da região metropolitana dessa água que contribui para a represa de Salto Grande, quais são os trechos críticos, tá, de qualidade de água, que merecia aquele tratamento avançado, que é o tratamento terciário, para que não haja um gasto desnecessário. Invista onde não precisa e deixe de investir onde precisaria. Então, com esse estudo, o Ministério Público terá condições de exigir, por exemplo, de Paulínia, que trata os 80%, que cumpriu as disposições da ação civil pública movida pelo Ministério Público, mas que não é suficiente porque 80% não vai impedir a eutrofização, que é essa formação de alga do reservatório. E uma série de outros municípios, Campinas e tal. Sem esse elemento técnico, a gente não consegue chegar lá. E aí a CETESB, a exemplo do DAE, está mal aparelhada do ponto de vista de funcionário, com
poucos funcionários, mal aparelhada nesse ponto, qualidade excelente, mas poucos servidores, tá? E que precisa se reestruturar urgentemente, porque o meio ambiente nosso está... Esse é só um dos casos graves que temos. Acho que, não sei se consegui responder todas. Minha última pergunta. O senhor responde com segurança, com sabedoria, conhecedor do caos, e deu aí aos deputados uma chance grande de montar o tratamento de esgoto lá. Se é o município e o Estado, aí a divisão ficou melhor. A CPFL também, então ficou prático para todo mundo. Agora, uma pergunta, promotor. Se a outorga sair, ainda há jeito de ter turismo lá? Mesmo a CPFL usando como barragem lá a energia, ainda é possível o turismo? Sim, sem dúvida. Aliás, a gente ouve relatos de moradores de Americana, etc., de que há poucos anos atrás havia turismo e a CPFL está lá desde 48. Existe a represa lá desde 48. Muitos outros municípios no estado, onde não há o grau de poluição que existe na região, você tem uma exploração, por isso que eu me referi no começo, de múltiplos usos das águas, né? Ela serve para energia, ela serve para navegação, ela serve para recreação, até de contato direto, para outras espécies de turismo, pesca. Uma época eu tive que instaurar um inquérito civil e pedir análise do Instituto Adolfo Lutz, porque havia um risco à saúde pública, uma vez que o pescado dali era comercializado na região como todo, inclusive em Campinas. Então, o resultado, felizmente, não foi alarmante do ponto de vista da contaminação, né, do peixe, mas é uma situação que está proibido expressamente o contato direto, as pessoas não conseguem nadar. Há uma série de placas no entorno do reservatório para um lugar que foi turístico, que era o ponto de atração, a Praia dos Namorados. Para a Americana isso é muito ruim, ela está pagando um preço, está pagando um pato de um tratamento de esgoto que não acontece também nos municípios de montante, e que hoje deixou de ser um problema isolado dos municípios para ser um problema estadual com base no Estatuto da Metrópole. Muito obrigado. Obrigado, deputado César. Saudar aqui o querido Marcos Martins, sempre deputado, presente nessa audiência. Próximo deputado inscrito, deputado Rafa Zimbaldi, que é o relator da comissão. Antes dele, justificar aqui a saída do Ricardo Madalena, já que daqui a pouco acontece uma reunião conjunta de várias comissões, entre elas a Comissão de Transportes, que ele preside, com a presença do secretário doutor Baldi, ao qual o deputado Rafa também irá participar. Pois não, deputado. E Luiz Fernando também, e eu, terminando, irei também. Presidente... Oi? Adalberto também? E o Adalberto também. Presidente Roberto, doutor Ivan Carneiro, senhores deputados, peço desculpas aí da minha saída logo no início da fala do senhor, que o deputado Itamar Borges chamou para que nós pudéssemos abrir a Comissão de Agricultura, né, que o doutor Gustavo Junqueira, nosso secretário de Agricultura, estava aí, não tinha quórum, então tive que sair correndo, então perdi o início da fala do senhor. Mas agradeço a oportunidade de conhecê-lo. Só desculpa, às vezes, se eu estiver sendo ignorante, até por falta de conhecimento, tá, doutor Ivan? O senhor disse que tem nós temos 3 inquéritos abertos, correto? 2. 2 inquéritos. Um é da qualidade da água e outro da questão de segurança, é isso? Segurança junto com a outorga e licença, porque a segurança passa por regras operativas e por regras ambientais. Da maneira, se eu tenho um reservatório mais cheio ou mais vazio, né, isso tudo influencia em todos os outros aspectos. Correto. O senhor disse que o senhor, junto com outros técnicos do Ministério Público, esteve presente na barragem fazendo uma visita. Essa visita foi uma visita técnica. E que constatou a segurança da barragem. Ainda não tivemos esse laudo oficializado por uma série de informações, mas os dados preliminares e as análises visuais, tá certo? Correto. Demonstram isso. Inclusive, houve aí uma amostra do próprio cimento, né? São os modelos da amostra tirada da barragem, que não há nenhum sinal de umidade, nenhum sinal de... São os cartuchos testemunhos, se eu não me engano, né?
que tivemos a oportunidade de ver lá presencialmente, lá na sala onde fomos recepcionados e tal, nenhum sinal de vazamento de umidade que indicasse possibilidade de rompimento da barragem. Tá, doutor Ivan, e tem perspectiva de término desse laudo por parte do Ministério Público? Acho que depende de algumas informações que ainda temos que receber e processar, né? Temos uma série de outros casos, não saberia dizer exatamente, mas não há um prazo certo, eu não tenho condições Não tem de um dar. prazo determinado? Não, ainda não. Até porque seria importante nós... o deputado César, acho que foi muito feliz aí na questão do esvaziamento da comissão, porque a comissão ela foi exatamente apresentada pela questão da segurança, por uma matéria que foi apresentada no Jornal da Band, que isso causou uma preocupação muito grande, não só dos deputados, mas da população no entorno. E o deputado Roberto Moraes, ele sabiamente, né, até pela preocupação aí de ter algumas cidades que seriam varridas do mapa, que foi esse termo usado pela matéria, isso nos causou preocupação, né? E então seria importante, se nós tivermos acesso o mais rápido possível, logicamente dentro das condições técnicas aí do Ministério Público, ter acesso a esse laudo seria muito importante. E aí, porque aí, superando a questão da segurança, alivia bem as costas do relator aqui, né, até para que nós possamos aí apresentar o relatório. A questão dos aguapés, Vossa Excelência disse que está sendo removido, a CPFL está removendo remoção mecânica, e isso é uma solução hoje paliativa. Nós teríamos uma solução mais perene para que esse problema seja resolvido. Vossa Excelência disse aqui que existe aí participação de Vossa Excelência em outras comissões, foi montado um grupo de trabalho referente à questão ambiental. E qual que é a proposta do Ministério Público? Senhor presidente, Relator, eu pedir licença para me retirar, porque eu tenho que estar com outra comissão. O senhor me dá licença. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, deputados. Obrigado, público. Deputado Zimbaldi, em primeiro lugar, agradeço sinceramente as perguntas que me propicia a possibilidade de ampliar um assunto que tem me tomado seguramente a maior parte do meu tempo, não só como promotor do GAEMA, mas promotor de Americana. Essa questão da represa é, de fato, bastante grave e muito complexa, né? Então, eu começo justamente por essa questão. Trata-se de uma questão complexa que vai demandar uma composição política, né, porque tem implicações urbanísticas do uso e ocupação do solo, né, rural, porque você tem ali uma região muito canavieira, né, muito agrícola, e que você tem problemas de manejo do solo assoreando, mas problemas de agrotóxico, né, problemas de fertilizante, que contribuem com a carga de fósforo que ativa a eutrofização. Então, nós estamos falando de um problema de esgoto, porque é a principal. São as fontes estacionárias, são as ETs, as estações de tratamento de esgoto, que precisam urgentemente, nesses 11 municípios, especialmente, ou principalmente nos maiores, talvez nos 5 ou 6, né, para não haver um desperdício de recursos, investir, né, atirar aí com uma 12, quando eu poderia resolver com uma 765. Né? Falando assim, historicamente, né? Saindo da comparação do futebol para ir para outra área. Então, às vezes, você vai gastar muito desnecessariamente. Esse estudo da CETESB, que eu me referi agora há pouco, justamente fazendo uma análise da carga orgânica por trechos do rio, tá? Que nada mais é do que a classificação legal de uma resolução CONAMA 357, porque se você tem rio hoje, classe especial, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Classe 4, aí esquece. Navegação e paisagismo de longe, né? Porque de perto já não dá para ver. Tá certo? A 3 e a 2 permite abastecimento público, a 1 é uma classe de excelência, a especial praticamente não precisamos nem de... É uma cloração simples e é suficiente para beber, né? Então, nossos rios da região, infelizmente, eles são classificados como 2, tá? Mas, na prática, se existisse 5, existe só até 4. Se existisse 5, seriam 5.
O trecho do Piracicaba é lamentável, porque você junta toda a poluição do rio Jaguari com o do rio Atibaia, com o do Quilombo, que foi mencionado aqui agora há pouco, e é um esgoto a céu aberto, principalmente nessa época, uma água fétida. Então, é um dos maiores problemas, né, que a represa só agrava, porque vira aquele ambiente lêntico que eu falava agora há pouco. Não sei se o senhor estava aí quando eu comentei essa parte. Né? Então, essa questão do tratamento, ela envolve questões urbanísticas, ambientais, sociais, porque permitiria uma exploração turística maior, permitiria a implantação de novas indústrias, novos empreendimentos, porque quanto mais baixa a classe do rio, maior a qualidade da água, maior a restrição para novos empreendimentos. Então, numa época do ano, assim que eu entrei no GAEMA, a gente conseguiu impedir que o Comitê de Bacias reclassificasse o Piracicaba de 2 para 3. Seria muito cômodo do ponto de vista da gestão, porque permitiria mais empresas, instalação de outras indústrias, mas seria um regresso, um retrocesso, porque eu lavava as mãos e impediria de recuperar o corpo d'água de acordo com um decreto estadual de 1977. Então, essa é a grande briga, por isso que eu tenho insistido aqui, que a questão hoje, por mais que eu acabe... Aliás, felizmente, eu diria, né, meio que esvaziando o objetivo da comissão, que era a questão de segurança, mas, felizmente, esse problema talvez não haja, não no nível e que aquela reportagem, né, sensacionalista trouxe. E isso me traz, inclusive, a oportunidade de dizer que a primeira coisa que eu fiz foi consultar informalmente meus técnicos e outros estranhos. Limeira está muito fora, inclusive, né, do leito do córrego, do curso d'água. Nenhuma chance disso acontecer. Né? A questão da remoção, né, que o senhor me perguntava também, das algas. Né? Hoje existe o chamado hidrotractor, né, que é uma tecnologia nova que rende bastante, corta aqueles blocos de alga, e empurra para a margem, o caminhão carrega, não deveria carregar para os fundos da empresa CPFL, que é o que está acontecendo, por uma questão de custo. Deveria levar para um aterro sanitário, esse seria o adequado, ou uma parte de compostagem, aí há uma discussão muito grande se esse sedimento está contaminado ou não, e se ele pode ser utilizado para efeitos agrícolas, para efeitos de reflorestamento, para efeito de camada asfáltica, eventualmente. Então, é uma questão que vai bastante, e por isso que eu insisto, tudo isso passa por um plano de manejo da represa como um todo, de licenciamento e tudo mais, tá certo? Mas, de qualquer forma, não vai varrer do mapa, né, tá certo? Nós discutimos uma outra questão que eu só me vejo na obrigação de dizer aqui. Fizemos uma recomendação à CETESB, que acabou desatendida, mas temos a informação da CPFL de ontem, da superintendente jurídica, que está aqui, inclusive, presente, que a CPFL não vai fazer o vertimento, tá, das macrófitas, porque a CETESB chegou a autorizar que houvesse uma liberação dessas macrófitas. Ao invés de fazer a remoção mecânica, caminhão por caminhão, liberaria rio abaixo. Nós temos um laudo, inclusive, do DAI, Departamento de Água e Esgoto de Americana, que haveria o risco de obstrução da captação de água para a Americana, que já enfrenta problema hídrico. E aí eu teria um problema de paisagismo para a Rua do Porto, para o próprio mini Pantanal Paulista, que é a região do Tanquã, inclusive recentemente criada uma unidade de conservação ali na região, o deputado Roberto Moraes, que é da região, sabe bem disso, né, com problemas, inclusive possibilidade de chegar a essa contaminação à represa de Barra Bonita, embora isso seja polêmico, mas há uma possibilidade. Então, com base em princípio de prevenção, fomos contra, houve o acatamento dessa informação preliminar, vai haver um aprofundamento da investigação, isso não aconteceria. Quanto à questão do laudo, deputado, de fato, eu até trocava aqui uma informação visual, não temos um prazo final, temos todo o interesse na agilização desse trabalho, ainda não há uma data prevista, mas no começo da minha fala eu reitero aqui, a íntegra do inquérito, tá, que tem informações técnicas importantes de outros órgãos, hoje em 5 volumes, eu posso disponibilizar aqui, se alguém tiver um pendrive, salvo do meu computador, não tive tempo de trazer diretamente, mas disponibilizo isso aos senhores. Tá? Se puder mandar para a nossa assessoria da Assembleia, né, para fazer parte do nosso relatório. Perfeito. Assim como eu oferecerei a cópia, já passo já, a cópia da portaria do inquérito, tá? O parecer preliminar do André e da demais equipe, e ofereço também um artigo que eu e a doutora Alexandra Facioli Martins publicamos na revista Conjur, consultor jurídico, que chama-se Barragens, uma breve reflexão sobre os desafios para uma maior cultura de segurança e gestão de recursos hídricos. Foi publicado em maio, talvez auxilie em alguma coisa, os senhores. Essa palavra, senhor presidente, uma parte do deputado. Queria saudar o nobre promotor, doutor Ivan,
queria pedir as minhas escusas, porque nós temos hoje, agora, uma outra comissão, nós estamos ouvindo o secretário de Transportes. Então, eu preciso sair para me adiantar e queria parabenizar só o promotor por conta de ter agido, pelo cuidado vosso, né? O deputado Roberto, quando me procurou ainda na gestão anterior, no mandato anterior, muito preocupado por aquela matéria, como o senhor disse, sensacionalista, deixou todo mundo apavorosa e ele rapidamente correu os gabinetes em busca das assinaturas para a criação da CPI. Mas, assim como o deputado César coloca, acho que com essa visita que a gente deve fazer lá e com laudos que nos prometeram que atestem a segurança, de fato, acho que o senhor mata essa CPI, mas é importante essa preocupação que o senhor traz em relação à questão do saneamento básico, né? Mas queria parabenizar o Ministério Público e agradecer ao Rafa o à parte. Deputado, se me permite, muito rapidamente, eu reitero muito apaixonadamente, mas também tecnicamente, esse apelo, né, para essa casa, pensar do ponto de vista da CPI, da qualidade do saneamento como um todo, né, como responsabilidade, e até gestões talvez políticas junto à Agencamp, para que aquele trabalho por uma comissão formada, a meu pedido na época, né, possa efetivamente se desenvolver e encontrar as soluções. Obrigado. Obrigado, deputado Luiz Fernando. Deputado Rafa, concluiu? Não, ainda não, presidente. Rapidamente, se me permite, eu também vou precisar me ausentar por conta de que eu irei presidir a vinda do secretário de Transportes Metropolitanos agora às 14h30. Nós faremos Comissão de Assuntos Metropolitanos, Comissão de Infraestrutura e Comissão de Transportes. Então, o senhor falou aqui sobre a questão do licenciamento. O senhor tem informação que a CPFL está na tentativa de regularizar, em que pé que está, se o senhor tem acompanhado toda essa questão? Sim. A CPFL protocolizou, salvo engano, no final, novembro de 2015, tá, mais ou menos 3 anos e meio, tramitando esse pedido de licenciamento junto à CETESB, o que consideramos assim bastante excessivo, né, sabendo dos problemas também de falta de funcionário, que eu mencionei aqui várias vezes, mas não é razoável que uma região tão problemática você tenha dificuldades no licenciamento a esse ponto. Houve recentemente um pedido de exigências complementares, que a CPFL nos informou que estaria atendendo, né, esses dados complementares para que esse licenciamento possa caminhar. Correto. Qual o nível de responsabilidade da CPFL na questão da despoluição? Nós entendemos, até por uma questão de nexo de causalidade e de direito ambiental, você tem aí princípios de prevenção, precaução e de responsabilidade objetiva. Se não existisse a barragem, não existia a poluição. A poluição não é causada pela barragem, mas o ambiente lêntico, o represamento da água é o ambiente propício para que os nutrientes ferro e nitrogênio, que é o que provoca a eutrofização, tá certo? Esses ambientes concentrados, né, numa represa, prolifera com uma rapidez muito grande. Então, como a CPFL é a gestora da represa, né, a exploração econômica dessa região também propicia a poluição. Não é a única, repito, nós temos problema também no uso e manejo de solo, com fertilizante, com agrotóxico, com falta de APP, com assoreamento da represa, mas a existência da represa lá é uma das causas da eutrofização e, portanto, a CPFL, na cadeia de concausalidade, também seria responsável pela despoluição. Correto. Esse é o posicionamento do Ministério Público. Presidente, para terminar, eu acho que seria importante se nós pudéssemos ter acesso a todos os inquéritos existentes lá no Ministério Público. Né? Não sei se tem alguma coisa em sigilo, mas... Nenhuma. Eu tenho um inquérito de 26 volumes, que é o da qualidade da água, que é esse que eu estou insistindo com os senhores, e a doutora Alexandra, esse da segurança, que é mais diretamente envolvido com a CPI, e que eu posso deixar cópia já com a assessoria hoje ainda. Perfeito. E aí, depois eu gostaria de dar sequência com Vossa Excelência, e eu acho que pode ser interesse de outros deputados. O senhor sabe quantos municípios descarrega esgoto lá? O senhor tem essa noção, o Ministério Público? Sim, basicamente 11 municípios. A região metropolitana é formada por 19, mas na calha do rio Atibaia, que é o rio onde se forma a represa, né,
na Foz do Atibaia, onde se forma a represa, que está em Americana. São 11 municípios. Esses 11 municípios estão na região metropolitana. Sim. Depois, presidente, não sei se aqui seria o local adequado para isso, ou, de repente, se o doutor Ivan se dispor a colaborar na Comissão de Assuntos Metropolitanos. Com todo prazer. Nós fazermos um grupo de trabalho, já que eu sou presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos. Então, Rafa, a missão está dada já. Né? Eu não sei, porque, de repente, eu acho que eu vi, inclusive, um vídeo de Vossa Excelência, doutor Ivan, falando um pouquinho do Fundo dos Direitos Difusos, que tem inclusive, recursos para serem investidos. Então, de repente, nós, numa pressão política, aí, junto com outros deputados aí da região metropolitana, com o próprio Roberto, que ali está no aglomerado de Piracicaba, nós, dentro de uma pressão política, junto com os prefeitos, né, junto aqui no governo do Estado, e aí uma participação efetiva do Ministério Público, porque hoje a problemática dos municípios, não só eu que tenho essa visão, mas todos os deputados sabem que o estado a situação dos municípios hoje é de penúria. Né? O problema financeiro hoje para investimentos é terrível. Então, se nós tivermos aí a vontade política e nós tivermos onde buscar recursos para fazer esses investimentos, saneamento básico, acho que é importante até para ajudar aí nesse processo, e eu acho que isso será um ganho muito grande para a nossa região, para a região metropolitana e, com certeza, de qualidade de vida para toda a população. Perfeito. O senhor fez menção aí à questão do fundo, né? Eu faço parte, sou um dos 10 conselheiros do Conselho Federal de Direitos Difusos, né? Que ele é projetado, eu estou lá não pelo Ministério Público, mas pelo Instituto Planeta Verde, o Direito por um Planeta Verde, então enquanto sociedade civil, não enquanto membro do Ministério Público, mas esse fundo, para o ano anterior, ele estava com 720 milhões para investir em projetos do Brasil inteiro. Certamente, ele não vai fazer nem cócegas pelas demandas que nós temos, mas, de repente, um projeto, não projeto construtivo, não de execução, mas um projeto de concepção de algum trabalho, poderia, eventualmente, ser financiado por esse CFDD, o Conselho Federal de Direitos Difusos. Perfeito, doutor Ivan. Obrigado, deputado Roberto. Eu não sei se nós conseguiríamos trazer outro deputado aqui para manter o quórum, para que eu possa presidir a Comissão de Assuntos Metropolitanos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Dirceu Dalben. Até para a gente adiantar e resolver a questão de quórum aqui e das outras comissões, dado as informações do nosso promotor, doutor Ivan, e consultando o nosso convidado, o prefeito Luiz Dalben, eu ia sugerir dispensar a fala do prefeito Luiz Dalben, e aí, se nenhum deputado tiver mais nenhuma pergunta ao doutor Ivan, nós já estaríamos encerrando com a vossa presidência e resolvendo a questão de quórum, não só aqui, como nas outras comissões. Quero, inclusive, agradecer a atenção do Luiz Dalben, que veio de Sumaré e já conversou conosco, inclusive, né, abrindo bom nesse momento. Nós não sabemos, hoje, teoricamente, essa é a última semana do semestre. Então, são 3 comissões que foram convocadas para ouvir o secretário de Transportes e Logística do Estado de São Paulo e todos os deputados que fazem parte de mais comissões, o que está acontecendo nesse momento. Então, agradeço a sua vinda, nós vamos reagendar, agradeço aqui a participação. A questão básica foi essa, que não há realmente esse risco de rompimento da represa. A CPI continua, que nós temos ainda pessoas para serem ouvidas, e, como eu disse, nós falaremos com o presidente da Casa hoje para agendar a saída até a cidade americana. Aliás, presidente, se me permite, não, na nossa ida à barragem, a visita à barragem, se o doutor Ivan tiver à disposição para que nos acompanhe, acho que seria importante. Agendando, a gente passa a data. Doutor Ivan, muito obrigado pela sua locomoção de americana até aqui, doutor André Bueno. Parabéns pela troca de olhares, rapidamente se entenderam. Sim, mas um olhou para o outro, já viu na resposta, na pergunta, né, que foi feita, imediatamente já veio a resposta. Muito obrigado pela sua vinda a São Paulo e esclarecimentos aqui.
Eu agradeço aqui os deputados Adalberto Freitas, Luiz Fernando Teixeira, deputado Rafa Zimbal, deputado César, Dirceu Dalben, Ricardo Madalena, Marcos, o deputado Márcio Nakashima, que fazem parte desta comissão. Nada havendo a mais tratar, nós damos por encerrada a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado, boa tarde a todos.